eu quero agradecer a todos que estão presencial, todos aqueles que também estão online. Agradecer ao Maurício, que me presenteou com esse trabalho para apresentar para vocês. Então, o título do trabalho é um período curto, né, de tempo de atividade física se influencia na disfunção endotelial, né? A pesquisadora que realizou esse trabalho foi a Kelly, essa moça que coloquei a imagem dela. Ela atua na Universidade de Manchester, que está aqui a imagem ilustrativa. No entanto, esse trabalho ele foi realizado numa universidade de Liverpool. Por que eu estou falando isso? Eu achei uma coisa muito interessante numa questão que a faculdade de Liverpool, na parte de medicina, eles têm como se fosse tem a parte onde eles estudam, porém tem uma parte que seria as questões hospitalares. Então, é um hospital dentro da Universidade de Medicina. Eu achei isso uma coisa muito legal. E o fator de impacto da revista, que é de 3,9. Quando nós falamos da disfunção endotelial, sistema endotelial, eu fui entender um pouco melhor para saber o que é, né, para deixar bem claro para nós conseguirmos compreender juntos esse trabalho. Então, o que é o sistema endotelial? É uma monocamada celular que é revestida no interior dos vasos sanguíneos, incluindo as artérias, veias e as camadas do coração, atuando como uma camada protetora entre os demais tecidos do sangue circulante. Essas células são denominadas as células endoteliais. Então, quais são as funções dessa célula endotelial? Controla a homeostase vascular a partir da regulação dos sinais intracelulares, permeabilidade do tônus vascular, cascata da coagulação e angiogênese, entre outros. Então, vamos ao trabalho. A introdução do trabalho, ele já vem trazendo, né, que está bem claro na literatura as questões de atividade física, que não fazer atividade física e passar muito tempo sedentário traz alguns fatores e algumas doenças, né? As doenças doenças crônicas não transmitíveis. Doenças crônicas não transmissíveis, que são a diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, obesidade, que hoje em dia estamos tratando a obesidade também como um fator, como uma doença. E uma das coisas que eu achei bem interessante, que até coloquei uma charge, que não está dando para ler muito bem, mas o pai falando para o filho que antigamente, para ele ligar o videogame, ele precisaria levantar para ligar o videogame. Então, nós, né, com os avanços tecnológicos, talvez nós não estamos sabendo utilizar muito bem esses avanços tecnológicos, então está trazendo prejuízos para a nossa saúde. Então, o oposto é verdadeiro, que fazer a atividade física, isso ajuda nas questões cardiovasculares. No entanto, a autora do trabalho, ela traz o quê? Que na introdução que não se mostra muito claro aonde que está essa questão as questões de ficar em tempo sedentário. Onde que está esse sedentarismo? Então, para tentar mapear essas questões de sedentarismo, as questões de problemas cardiovasculares, tem alguns trabalhos, algumas formas que eles trazem de estudos, como ela cita como estudo mecanicístico. O estudo mecanicístico seria como o Pedro trouxe o estudo dele, que o autor, ele falava, agora é a hora de fazer atividade física, agora é a hora de ficar em tempo deitado, dormindo. Então, essa forma, ela traz na introdução que seria uma das melhores maneiras de conseguir entender o fenômeno real. No entanto, eles elaboraram um trabalho em 2019 já fazendo um mapeamento diferente. Então, eles pegaram pessoas que faziam mais de 10 mil passos por dia de atividade física, aí faziam 10 mil passos por dia. Tinha uma diminuição nesses 10 mil passos. Essas mesmas pessoas faziam 1.500 passos durante 14 dias.
Após esses 14 dias, eles voltavam a fazer esses 10 mil passos e eles tentavam entender melhor essas questões, esses fenômenos. Portanto, o objetivo do trabalho é investigar a consequência cardiovascular específica da diminuição da atividade física em 14 dias, com o aumento do comportamento sedentários em indivíduos de vida livre. Tendo como hipótese que a função endotelial diminuiria, mas retomaria aos valores basais após a retomada das atividades após os 14 dias. E outros marcadores de saúde são relatados para avaliar o contexto das mudanças que acompanham as alterações nas funções endoteliais. Então, vou mostrar um pouquinho de como que foi feito o estudo. O estudo foi realizado, começou a ser coletadas amostras em dezembro de 2014, com 28 participantes, sendo 18 mulheres e 10 homens. Eles faziam uma triagem de atividade física cega, que consistia no monitoramento da meia-noite à meia-noite, 4 dias de semana, um dia sendo de final de semana. Como que seria essa questão de uma atividade física cega, né? Por eles colocarem o monitoramento como se fosse nosso acelerômetro, as crianças, elas não sabem quantos passos elas estão fazendo. Nosso acelerômetro, nós só sabemos quantos passos elas fazem quando nós colocamos no software. Então, eles colocavam uma abraçadeira, então eles faziam a prática da atividade física, e eles não sabiam quanto que eles estavam fazendo, quantos passos eles estavam fazendo dia a dia. Então, por isso que ele colocou como cego. Uma das coisas que eu também achei interessante, ele utiliza praticamente o mesmo protocolo que nós utilizamos aqui nos acelerômetros. Então, aqui é a faculdade de Liverpool, que foram realizadas as atividades. Então, eles fizeram uma dilatação média por fluxo sanguíneo. Então, as análises bioquímicas, eles precisariam estar em jejum. Os testes orais de tolerância à glicose e o pico de VO2 foram realizados também. Então, aqui, os participantes. Então, os participantes, eles, habitualmente, eles eram ativos, sem históricos de praticar exercícios estruturados mais de 2 horas na semana, e o emprego altamente físico. Então, eles não podia ser pessoas que trabalhavam muito manual, faziam trabalhos muito braçais, no caso. Foi anunciado o trabalho, né, para as pessoas virem fazer parte do estudo, as pessoas na universidade, no âmbito hospitalar. A exclusão incluía também uma composição complicações cardiovasculares, respiratórias, renais, hepáticas, endócrinas, fumantes ou aqueles que consumiam álcool mais que 14 unidades na semana. Então, por exemplo, as latas de cervejas. Então, mais de 14 unidades daquelas por semana, eles eram excluídos do estudo. Todos os participantes foram informados verbalmente, primeiro, para eles entenderem como que era o estudo, depois eles recebiam uma nota esclarecida e eles tinham que assinar para ficar esclarecido as questões do trabalho. E antes de todas as visitas para a realização dos exames, eles precisariam estar no mínimo, 8 horas em jejum, se abster-se do álcool e cafeína durante 24 horas, e qualquer exercício de formal por 48 horas. Então, foram bastante os critérios antropométricos, mas os principais foram peso, estatura, circunferência da cintura e circunferência do quadril. Então, as medições bioquímicas foram analisadas como a glicose, colesterol, HDL, LDL. Então, eles faziam a questão sanguínea, lá eles tiravam sangue, né, tirar sangue, mas eles coletavam sangue
E aí tinha esse analisador aqui, Olympus, todo sofisticado, para conseguir fazer a coleta para ver as questões do colesterol do sangue, o HDL, LDL e outros marcadores bioquímicos. Aptidão cardiorrespiratória. Foi pelo protocolo de Bruce, modificado, então eles começavam a fazer um aquecimento na esteira de 2 minutos em 2,2 km por hora. Então o pico foi determinado em razões de troca respiratória maior que 1,15. A frequência cardíaca, mais que 90% do máximo previsto dos dados de pico foram expressos em 3 maneiras: absoluta, em litros por minuto, relativa à massa corporal total, em mililitros minuto por quilograma, relativa à massa corporal magra também. Foi denominada VO2 de pico. E essa é a abraçadeira, que foi denominada para utilizar para fazer o monitoramento de atividade física. Então, eles utilizavam a abraçadeira. Para entrar os dados no trabalho, eles teriam que utilizar mais de 90% do dia. Então, eles ficavam 24 horas. Então, se eles tirassem, se os dados não batessem com mais de 90% do uso, esses dados não eram utilizados. Então, utilizaram um software para conseguir analisar os dados. E para esses dados, essa braçadeira ela utilizava a contagem média diária de passos, gasto energético total, gasto de energia ativa, o tempo do gasto no domínio de atividade física, incluindo o sono. Então, o tempo sedentário, então, tudo que é menor que, foi menor que 1,5 metros foi considerado como tempo sedentário. Então, tempo leve foi maior que 1,5 a 3 metros. Moderado, 3 a 6 metros, vigoroso de 6 a 9 metros e muito vigoroso acima de 9 metros. Então, a análise dietética foi utilizado um software para a relação de uma nutricionista para mostrar as questões de carboidratos, o consumo, né, de carboidrato, de proteína e gordura que eles teriam que estar consumindo durante o período. Lunar, esse lunar, ele utilizou um raio-x, né, uma plataforma de raio-x, foi para analisar as questões de determinar gordura corporal, massa corporal magra, a densidade mineral óssea. E a coisa mais interessante é que, por ser uma máquina, nós passamos com esse problema também na Ilhabela, quando nós tentamos utilizar a Tanita. Então, nós não conseguimos fazer todas as crianças utilizarem a Tanita. Por quê? Porque é uma máquina. Então, sempre, muitas coisas que muitas pessoas utilizando, a frequência muito grande, acontece o quê? Da descalibração. Então, toda hora tem que ficar calibrando, então a perda de tempo é muito grande. Como o N deles era baixo, eles tinham bastante tempo para fazer, mas eles ficavam bastante preocupados nessas questões de calibração e ver de acordo com o que tinha que deixar para a realização do teste. A ressonância magnética, que analisou a questão da gordura do fígado e o músculo esquelético, o lipídio intrahepatocelular, que é a gordura do fígado, e o lipídio intramiocelular, que é o lipídio do músculo esquelético. Esse aqui é o teste da dilatação mediada pelo fluxo da artéria braquial. Eu tinha conversado um pouquinho com o Maurício e aí eu fui tentar entender melhor esse teste. Até vou colocar um vídeo para vocês, bem curtinho, para vocês conseguirem entender um pouco melhor. Mas ele está utilizando duas telas, então são 2 softwares. O primeiro, esse software, quando eu colocar no vídeo, vocês vão ver que aqui é um ultrassom. Então, na mão dele, aqui, ó, aqui ele já conseguiu achar a veia e a artéria. Então, ele passa o ultrassom para conseguir achar a veia e a artéria, e aí vai bipar
dentro desse software. E aí ele vai pegar, fazer uma insuflação por 5 minutos desse teste, para fazer o quê? Para ver a dilatação das veias e das artérias, certo? Então, ele vai fazer essa insuflação durante 5 minutos. Depois a artéria e a veia ela vai ficar dilatada durante 30 segundos, certo? E aí ele vai vendo as questões de dilatação da veia e da artéria. Deixa eu ver. Aqui, ó, o vídeo. Vamos ver se... Dá um enter, por favor. Ai, nossa. É bem curto o vídeo, mas só para ilustrar, eu achei bem legal, eu queria passar para vocês. Tá em inglês, então não vai... Mas aqui ele está mostrando as questões das cores, né? Então, azul e vermelho, as questões da artéria. Então, aqui ele está com o manguito, que ele coloca no punho, no antebraço. Então, ele faz a insuflação para ver a questão da artéria e da veia ficando mais... ficando mais dilatada. Mediante isso, foi realizada a análise estatística. Então, foi estipulado por média de desvio padrão e intervalo de confiança. Foi utilizado a nova two-way, o teste de Bonferroni. Foi utilizado o P menor que 0,05. Também o software SPSS. Aqui é a tabela descritiva, onde tem os critérios, as características clínicas, que ele colocou como característica clínica. Então, idade, ele colocou a média, então a média de idade foi de 32 anos, massa corporal, então 71,5, circunferência da cintura, quadril. Tem a regulação da glicose também, então foi realizado pelo Index Matsuda e o Romair. A diferença deles para a relação à glicose é que ele consegue analisar a questão do corpo total e o outro ele não olha a questão do corpo por um total, por um complexo completo. Então, o perfil lipídico, então os colesterol, triglicerídeos, colesterol HDL, LDL, a composição corporal. Então, também os dados foram mostrados em média de desvio padrão. A composição corporal. E a aptidão cardiorrespiratória e a aptidão física. Então, VO2 de pico, VO2 pico de massa magra. Então, e também as questões de tempo sedentário e o tempo de atividade física diária leve, todos em minutos, e vigorosa, diária. Aqui está um gráfico para ilustrar para vocês, lembrando que a linha de base é quando começou eles começaram a fazer as coletas, então essas pessoas, eles necessitariam fazer mais de 10 mil passos por dia. Então, a linha de base, que seria o baseline, eles fazem mais de 10 mil passos por dia. Aqui tem a redução, então eles fazem 1.500 passos por 14 dias. E depois, eles voltam a fazer 10 mil passos durante 14 dias. Então, eu vou falar alguns, que todos foram estatisticamente significativos. Tem aqui o asterisco. Então, a média de passos diário foi significativo, né? Então, eles começaram a fazer 10 mil, teve a diminuição, depois voltou a fazer os 10 mil passos, então isso já era previsto. Então, isso ocorre também na questão do comportamento sedentário. Então, quando eles faziam 10 mil passos por dia, eles passavam menos tempo com comportamento sedentário. A partir do momento que eles começam a fazer menos passos por dia, eles começam a ficar em mais tempo sedentário. E depois eles têm a diminuição novamente, porque eles voltam a
ter a prática de atividade física de mais de 10 mil passos por dia. Então, aqui é o tempo sedentário, aqui as questões de gasto calórico. Então, a atividade física leve, diária. Então, também teve eles faziam mais, pois teve essa diminuição, que isso aqui já é também o esperado. E atividade física moderada e vigorosa. Ao aumento da dilatação do fluxo sanguíneo. Então, quando a linha de base, eles tinham uma dilatação maior. Então, quando diminuiu os passos, né, os 14 dias que eles diminuíram os passos, eles tiveram uma diminuição nessa dilatação do fluxo sanguíneo. O que implica essa dilatação? Essa dilatação, uma menor dilatação pode dar entupimento nas artérias e você ter problemas cardíacos e ter alguns problemas cardíacos. Então, Então, aqui tem a redução de passos e quando ele aumenta os passos novamente, você vê que o fluxo sanguíneo a dilatação do fluxo sanguíneo ele já começa a aumentar. Isso ocorre também para o pico de VO2, massa de membros inferiores, total de gordura corporal. Não tem uma diminuição muito grande, mas foi estatisticamente significativo. E a questão da glicose no sangue também teve um aumento, uma diminuição. Então, a tabela 2 mostra as questões de a questão da dilatação após os 14 dias, certo? Então, a dilatação pelo fluxo médio, então, eles começavam, tinha uma dilatação em porcentagem, né, que é média, aqui é o desvio padrão. Então, 8,1, uma média, eles caiu, né, para 6,2, no entanto, voltou para 7,6, que aumentou quando eles realizaram, né, esses 14 dias, voltando a fazer esses 10 mil passos, então ele teve um aumento aqui de uma porcentagem de 1,5 na questão da dilatação da média do fluxo sanguíneo. Então, o diâmetro da linha de base e o diâmetro de pico, eles tiveram praticamente a mesma resposta. Quando a linha de base, depois que voltou, tiveram o retorno da atividade de 10 mil passos por dia. A força de cisalhamento é quando na corrente sanguínea começa a fazer como se fosse umas bolinhas, umas bolinhas, vamos deixar mais assim, as bolinhas, e isso também, quanto maiores são essas bolinhas, é pior. Então, teve um aumento, né, quando teve a linha de base, quando comparado aos 14 dias. Então, teve esse aumento, mas teve a redução quando voltou à prática dos 14 dias. E o tempo de pico, depois discutindo um pouco com meus amigos, nós conseguimos detectar que teve um probleminha quando o autor, né, a autora, no caso, foi colocar os dados nessa tabela, ela colocou o dado errado, certo? Porque quando nós olhamos a média de 65,3, ele não está no intervalo de confiança, não passa e não está dentro. Então, nós conseguimos analisar que aqui tem alguma digitação errada. Mas o tempo de pico, ele teve um aumento quando reduziu a questão dos passos. Então, trago para a discussão do trabalho que a hipótese do estudo, eles conseguiram trazer que aconteceu o que eles hipotetizavam mesmo, de que a função endotelial fica comprometida com a dilação mediada pelo fluxo sanguíneo, havendo uma redução de curto prazo da atividade física e um aumento concomitantemente no comportamento sedentário. E aqui foi o estudo que eles realizaram anterior, que também mostrou que, após a retomada da atividade normal,
todas as alterações foram restauradas aos valores basais, de acordo com achados metabólicos anteriormente durante a mesma intervenção. Então, eles fizeram um estudo muito parecido com esse, anteriormente, e os resultados deram iguais nas questões restauradas as questões metabólicas. Então, indivíduos com alto risco de contrair a doença cardiometabólica em adultos mais velhos podem ser mais suscetíveis aos efeitos deletérios da inatividade física. Então, piora a piora, né, da saúde metabólica e os músculos esqueléticos basais ou atividade física basal inferior pode, de fato, ser menos eficaz. É claro que levantaram sérias questões éticas, como os adultos jovens retornam rapidamente à saúde basal após o reinício das atividades normais, e a recuperação mais prolongada em adultos mais velhos e pré-diabéticos. Então, essa dilatação das artérias, eles mostram que eles trazem que para adultos mais velhos e para diabéticos, eles demoram mais tempo do que adultos mais jovens. Então, o estudo ele conclui que esses dados mostram pela primeira vez que, embora um declínio na função endotelial seja observado após inatividade física de curto prazo, isso é revertido na retomada de atividade física da atividade habitual. Os resultados destacam a necessidade de intervenções de saúde pública que se concentram em minimizar o tempo gasto de comportamento sedentário.